Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de uma menina que faz com que você queira ter filhos. Embora isso possa desaparecer com precisamos falar sobre Kevin. Ela é fantástica e segue o mesmo padrão, por exemplo, de O Jardim Secreto, da Frances Burnett, e também de Anne de Green Gables. E a gente está falando da Eide. Eide é a nossa menina da Suíça, dos Alpes, e foi cedida em parceria pela editora Autêntica. Então vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição. Então, vem conferir. Fazendo o resumo de Eide. Aqui a gente vai encontrar uma menininha junto com a sua tia Dete, que tem 5 aninhos e ela tá meio perdida porque os seus pais faleceram e a sua avó também. Quando seus pais faleceram, a avó e a tia resolveram pegá-la para criar. Só que a tia recebeu uma proposta para morar em Frankfurt e conseguiu o trabalho dos sonhos. Então, a tia Dete resolve que não é responsabilidade dela cuidar da Eide. Não tá errada, tá? E assim, ela acaba levando Eide para os Alpes, para um dos picos de uma das montanhas que ficam por lá, para morar com o seu avô. O seu avô, que é conhecido como tio dos Alpes, é alguém rabugento, ranzinza, e que ninguém do vilarejo que mora ali, da aldeia que ali perto, gosta dele. Na verdade, rolam vários boatos de bando de coisa que ele faz. Então a Eide vai morar com esse avô e a gente vai ver as peripécias dela. Essa é uma edição que tem o primeiro e o segundo volume de Eide, então a gente, no segundo volume, vai conhecer um pouquinho mais da Clara, que é uma menina que é paraplégica, ou pelo menos ela anda de cadeira de rodas. Na verdade, ela só anda de cadeira de rodas, mas parecia no início que ela era paraplégica, assim. É rica e acaba fazendo amizade com a Eide no primeiro volume. E a gente vai ver esse reencontro das duas personagens junto com o Pedro das Cabras. Fazendo a análise de Eide. Eu quero começar destacando que Eide, entre esses romances formulares de crianças órfãs que vão encontrando e desbravando o mundo, foi o que eu menos gostei. E eu vou explicar por quê. A Eide é perfeita. Ela não é uma criança nojenta, ela não é uma criança chata, pelo contrário, ela é uma menina de 5 anos que tem um discernimento absurdo. E pra mim isso não fez sentido nenhum. Diferente de Jardim Secreto, que a gente tem a Mary, que é uma menina intragável porque é rica. Ou, por exemplo, a Anne de The Green Gables, que é uma menina tagarela e chata no início, que vai aprendendo a moderar a quantidade das coisas que ela fala, e ela vai passando por problemas que ela ocasiona sem querer e tudo mais, mas ela ocasiona. A Eide não. Nenhum dos problemas da narrativa de fato da Eide. São problemas que as outras pessoas não identificaram a respeito da Eide no máximo. Então essa criança é abençoada, ela é perfeita. A vontade de você ter filho, só conhecendo a Eide. Basicamente, o que a gente tem aqui na Eide é a personificação da criança perfeita, que é diferente, por exemplo, do Pedro das Cabras. A gente também tem outra personagem que anda de cadeira de rodas, que lembra muito a história de Jardim Secreto, em certa medida. E essa personagem também é perfeita. O que pra mim também foi problemático, porque ela é rica, isolada, etc. E não tem o estereótipo encontrado, por exemplo, em Jardim Secreto. O que me incomoda, porque não faz sentido essa criança isolada do mundo e rica não ser mimada. Mas a gente tem o Pedro, que é o contrabalanço dessa narrativa. O Pedro das Cabras, às vezes, é muito egoísta, às vezes é muito guloso, ele quer a comida toda, ele fica com ciúmes. Então esse personagem é a caricatura, de fato, do que é ser criança. Desse desejo infantil, desse egocentrismo infantil freudiano. Então Freud só não se revira com Eide porque a gente tem o Pedro das Cabras. O problema é que a narrativa é sustentada muito mais por um personagem secundário do que pela protagonista, se a gente levar isso em consideração. Então essa aqui é a minha crítica, e vale lembrar que eu tenho uma outra crítica, mas é uma crítica que é a respeito do período, que é de 1880, que é o aprendizado através da ameaça. A Eide, ela consegue aprender de uma forma bem mais doce e delicada, quando ela tem que aprender, porque a gente vê que é uma noção psicológica dela não querer aprender, e isso é muito positivo na narrativa. Às vezes a gente não aprende alguma coisa porque a gente não quer aprender aquela coisa, e aí não dá pra aprender, sabe? Então, esse aspecto psicológico realmente é bem interessante, mas em compensação, na parte do Pedro, o Pedro, ele aprende porque ameaçam ele aprende porque querem bater nele, ele tá o tempo todo com medo. Vale lembrar que o Pedro das Cabras é uma criança que sustenta a mãe e a avó com o seu ofício. Então, isso me incomodou muito durante a narrativa, porém,
Mesmo assim, Age vale muito a pena e eu gostei bastante de Age. Também fala sobre amizade e fala da diferença da cidade, da urbis e da natureza, da natura. Agora, comentando os pontos positivos da narrativa, eu quero destacar essa diferença. Ela pode entrar em contato com o melhor da alimentação, com o melhor do ar, porque o ar é mais puro, a comida é mais fresca. Então, quando a gente vai ter aqui a percepção da Age, a gente vai encontrar uma menina que se sente bem com o avô, que é esse homem ranzinza. E aí a gente entra em outro paralelo, para além da urbis e da natura, é esse paralelo entre a tia Det e o avô do tio dos Alpes. Todo mundo gostava muito da tia Det, porém, quando ela abandona, entre aspas, a Age com o avô, todo mundo acaba meio que crucificando ela um pouco. E ela é vista como uma pessoa gananciosa durante a narrativa, porque ela quer dar mais oportunidades pra Age. Porque ela acredita que viver nos Alpes não é exatamente a melhor coisa do mundo. Ela fez isso pela sobrinha, porque a sobrinha precisava de alguém enquanto ela ia trabalhar, porque ela não teria tempo pra cuidar. E diferente, o avô é um homem solitário do campo, que sente realmente falta da Age porque ele tá sozinho. Então a gente tem esse contrabalanço entre a tia Det e o tio dos Alpes, que é o avô da Age, e eu não gostei, confesso, muito desse paralelo. Eu entendo que na época, muito provavelmente, a tia Det foi bastante julgada, mas ela não era a mãe da Age, ela ainda ficou um tempo cuidando da Age. Ela precisava sobreviver também, e da forma como estava acontecendo, ela já tinha negado uma vez essa entrada no mercado de trabalho, mas aqui a gente vê como é que a mulher no mercado de trabalho não consegue conciliar com a família e como isso era visto no período. Então, é também bom ler Age pra gente conhecer essas nuances histórico-sociais. Por último, eu quero destacar uma coisa que também tem em Jardim Secreto, que é a noção de o psicológico afeta e muito o corpo. É a sua psique que vai fazer com que o seu corpo passe mal, por exemplo. E a gente encontra isso em Jardim Secreto, a gente encontra isso aqui em Age, e durante o período histórico eu acho que a Spyre, ela foi uma pessoa muito à frente do tempo também por trabalhar essa teoria, que não era muito aceita naquele período. Então eu achei sensacional a gente ter essa inserção aqui. A Age, ela acaba ficando mal porque ela não se sente à vontade no lugar onde ela vai parar. Na mesma medida, a Clara, ela começa a melhorar porque ela se sente bem no lugar que ela vai parar. Então, da mesma coisa que a gente encontra no Jardim Secreto, a gente vai encontrar nessa narrativa. E eu achei deslumbrante, eu achei incrível como vai sendo desenvolvido. Tem um aspecto religioso também do período histórico que faz bastante sentido. Então muitas das coisas em Age, elas são fruto do seu próprio período, mas ainda há essa fórmula dessa estrutura que a gente encontra nessas pequenas meninas dessas diferentes sociedades que encantam todas as vezes. Vale destacar que aqui a gente tem uma lição de que as coisas elas acontecem quando elas têm que acontecer, não é exatamente quando a gente quer. E vale também lembrar que essas coisas, elas podem parecer negativas a primeiro momento, mas no final você vai ver que elas podem ser positivas. Nem sempre aquilo que é feito pro mal vai gerar o mal. Às vezes aquilo vai gerar o bem. E essa é uma lição linda que a Spyre acaba acrescentando aqui em Age. A tradução é da Karina Giannini e eu confesso pra vocês que eu não posso julgar porque eu nunca tive acesso ao original de Age, então eu prefiro me abster nessa parte. Como vocês podem ver, a gente tem um alto relevo no nome da Age e segue o padrão das novas capas de Anne the Green Gables. Age já tinha um volume anterior, mas a Autêntica resolveu renovar e eu achei que essa capa aqui ficou muito bonitinha. E para além da capa, a gente tem algumas ilustrações maravilhosas do Jesse Wilcox Smith, que são essas aqui. Então, essa é uma edição ilustrada que vem com um marcador muito bonitinho, que é esse picozinho aqui de um Alpe. Então eu achei uma gracinha. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não deixem de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também curtir esse vídeo. Se você puder nos seguir nas nossas redes sociais, Grupo Caneta Tinteiro no Instagram e também na Twitch. E a gente tem nosso podcast, o QGCT. Vale lembrar também que vocês podem comprar essa edição de Age com o marcador na Amazon e eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Vocês podem comprar qualquer coisa e vocês não vão pagar mais nada por isso. Então, se vocês puderem ajudar a gente, vai ser ótimo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!